Meus amigos, boa tarde, boa noite. Há muitas coisas que cabem ao homem, aos seus esforços, aos seus estudos, à sua disciplina. Mas os homens mais habilidosos ou as mulheres mais habilidosas não podem muitas coisas. É preciso que alguém intervenha em nossa vida para que nós possamos atingir um determinado objetivo. Temos aqui o exemplo de um homem que estava conversando em um bar com os seus amigos. Aí ele disse que havia caído na última enchente em uma grande torrente de água barrenta e ele estava quase morrendo afogado, porque a força das águas era muito grande e ele já estava perdendo a consciência. Aí os amigos perguntam: mas como é que você conseguiu salvar-se? Ele disse: eu arranjei uma corda, amarrei numa árvore bem grossa e fui puxando, e fui puxando, e fui puxando e me salvei. Aí os amigos começaram a rir. Você dessa se salvou, mas da tua condição de mentiroso você nunca vai conseguir se livrar. Realmente, é difícil acreditar que esse homem tenha sido salvo pelos seus esforços, ainda mais nessas condições. Assim também, para nós sermos salvos, para nós sermos aceitos no reino de Deus, para nós sermos reconciliados com Deus, para nós recebermos o dom do Espírito Santo, para nós sermos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, para nós termos um verdadeiro caráter cristão, não uma fantasia ou máscara cristã, mas um verdadeiro caráter, uma verdadeira identidade cristã, nós necessitamos da intervenção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com a ajuda da palavra revelada. Sem a intervenção soberana de Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo, é impossível ao homem salvar-se. Nós vamos citar 3 textos que falam sobre isso. Os 3 textos são equivalentes. Eles deixam bem claro que Jesus ensina que a salvação é impossível a qualquer homem, pelos seus méritos, esforços, obras, disciplina, filosofia, e que somente a intervenção de Deus pode salvar o homem. Vamos ler esses 3 textos que estão em Mateus, Marcos e Lucas, e vamos ler também 2 comentáriozinhos bíblicos, somente para dar um reforço, para dar um endosso, né? Porque alguém pode duvidar pensando que isso é uma teologia particular, é uma exegese íntima, como eu chamo às vezes. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos versículos 25 e 26, vamos ler do 23 ao 26. O perigo das riquezas. Olhem bem que nós vamos falar de pobres e ricos, mas Jesus vai fazer menção à salvação. E vocês vão, no caso, perceber como muitas vezes as pessoas passam por esses textos e a parte áurea não lhes toca o coração, não lhes toca o entendimento. Mateus 19, a partir do versículo 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Dificilmente. A palavra grega original é dificuldade muito grande, mas não impossibilidade. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, é mais fácil o maior animal da época passar por um pequeno orifício do que um rico normalmente entrar no reino de Deus. Não é impossível, mas é mais difícil. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, agora vem a parte importante, sendo assim, quem pode ser salvo? Agora a coisa se tornou generalizada. Sendo assim, quem pode ser salvo? E nós vamos explicar por quê que houve essa mudança. No 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. O que é impossível aos homens? A salvação. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus começou a falar sobre ricos e pobres, e ele aproveitou a pergunta dos seus discípulos, então quem pode ser salvo? Aí Jesus sai do assunto e dá uma resposta abrangente. A salvação é impossível ao homem, mas o que é impossível ao homem é possível pela intervenção de Deus. Vamos agora ao próximo texto, em que acontece a mesma coisa. Vamos a Marcos capítulo 10, versículos 26 e 27. Falando sobre o mesmo assunto, com as palavras um pouco diferentes. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Quer dizer, uma pergunta agora abrangente. E Jesus dá uma resposta abrangente. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, é o segundo exemplo, é o segundo texto que mostra que Jesus afirma que a salvação do homem pelo homem é impossível. E só é possível a salvação por intermédio da intervenção de Deus, pelas providências de Deus na vida desse homem. O outro texto, que é o terceiro, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 26 e 27. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Diferença nas palavras, porém exatamente o mesmo sentido. Esses três textos aqui falam da impossibilidade da salvação do homem por meio de uma disciplina pessoal, moral ou espiritual, pela impossibilidade do homem em salvar-se por meio de, digamos, rituais, por meio de ortodoxias, por meio de estudos, jejuns, autoflagelação, cilícios. O homem sozinho não é capaz de remir-se nem resgatar-se. Essa é uma mentira que já tem durado muitos anos, muitas décadas, e tem afastado muitas pessoas da salvação. E nos três textos, Jesus afirma que a salvação só é possível pela intervenção de Deus. Nos comentários bíblicos que eu tenho em casa, eu escolhi o mais simples, o mais objetivo, o mais conciso, que é o comentário bíblico do Novo Testamento,
Isso não apenas para explicar melhor o texto, mas para que as pessoas não pensem que essa minha interpretação é uma exegese forçada ou que seja uma teologia particular. Eu não tenho isso. Quem tem um Deus em sua vida não precisa de uma teologia particular. O comentário bíblico do Novo Testamento, os editores são Radmacher, Ronald Allen e Wayne House. É publicado pela editora Central Gospel. Muito bom comentário, bastante acessível, conciso. Vamos à página 58, que eu me lembro que na página 58 tem o comentário sobre Mateus. Mateus, o comentário que está na página 58 desse comentário, quanto a essa passagem de Mateus 19, 23 e 24, diz o seguinte: o comentário de Jesus sobre a salvação do homem rico era difícil de aceitar por parte de muitos judeus da época, mas não se deixe confundir, porque eles tinham a sua própria teologia da prosperidade. Eles tinham a noção de que o rico era um abençoado e automaticamente seria salvo, mas o pobre, coitado, tinha que fazer 1000 estrepulias para conseguir a salvação. E no caso Jesus desmente isso. Diz o comentário: se alguém era próspero, isso era uma evidência da bênção de Deus sobre ele. Quer dizer, um pressuposto da época, por favor, não é para hoje. Mas, além de Mateus 19, 23, dizer que é difícil um rico ser salvo, Mateus 19, 24 afirma que isso é tão possível quanto um camelo passar pelo fundo de uma agulha, conforme também consta em Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25. Agora vem a parte mais importante. A resposta de Cristo é que nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. A salvação vem de Deus. A salvação vem de Deus. Ou seja, nenhum homem tem capacidade de reconciliar-se com Deus, anular os seus pecados e salvar-se ou fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo de Deus. É necessário que ele se submeta a uma ação soberana da palavra de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Então, autossuficiência humana, autorresgate e autorremissão e autossalvação são mentira, eles não existem. Eu vou repetir: a resposta de Cristo é que nenhum ser humano pode salvar a si mesmo. A salvação vem de Deus. E ele dá como referência Efésios 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo afirma, aqui está colocado abaixo a salvação pelas obras e a salvação pelos méritos humanos. Ok? Então, nós vemos aqui que a nossa interpretação é correta. Jesus começa a falar da dificuldade de salvação do rico. Mas quando os seus discípulos falam de modo geral sobre salvação, ele de modo geral e abrangente responde que a salvação é impossível aos homens, mas só é possível pela intervenção de Deus. Temos em outra página, aqui na página 117 do mesmo comentário, de Radmacher, Allen e Wayne House, na página 117, no último parágrafo à direita,
onde ele faz o comentário de Marcos, capítulo 10, do 25 ao 27. Ele diz uma coisa muito importante para nós cristãos e as pessoas que objetivam a salvação em Jesus Cristo. Diz o texto, diz o comentarista, essa comparação do camelo passando pelo fundo de uma agulha é literal, certo? Como está em Mateus 19, 24. Humanamente, não é apenas difícil um rico ser salvo, mas quase impossível. Temos a palavra grega que mostra difícil, mas não impossível. Também não é possível alguém receber a salvação. Eu vou repetir. Também não é possível alguém receber a salvação se não for pelo poder e pela graça de Deus. Pelo poder e pela graça de Deus. O Senhor provê os meios para a salvação. Não é o homem que conquista a salvação. Ele se submete a Jesus Cristo e ao Espírito Santo e à palavra de Deus, e o Senhor provê os meios para a salvação, concede entendimento aos pecadores e regenera a alma daquele que crê que Jesus é autor e consumador da nossa salvação. Então nós vemos aqui que essas três passagens de Mateus, Marcos e Lucas culminam com algo maravilhoso, com uma verdade necessária para que nós sejamos salvos, uma condição necessária para que nós sejamos reconciliados com Deus, para que nós tenhamos o recebimento do Espírito Santo, para que nós tenhamos anulação de nossos pecados. Não é transferência de pecados, é anulação dos pecados nesta vida. Tudo isso vinculado à salvação e vinculado à condição de sermos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Também a aquisição de uma personalidade cristã e de um caráter cristão não vem da disciplina moral e espiritual do homem, nem da sua riqueza, nem da sua erudição, nem de qualquer esforço pessoal. Ninguém pode salvar-se sem a intervenção soberana de Jesus e do Espírito Santo de Deus. O Papa Francisco não pôde salvar-se sem a intervenção soberana de Jesus. Todos os pastores na face da terra e todos os sacerdotes cristãos. Ninguém pode ser salvo. Nenhum mago, nenhum mestre, nenhum erudito pode garantir para si a salvação se não for pelo ato de submeter-se à palavra de Deus e à atuação soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Jesus mesmo afirmou que ele é Senhor, soberano, o chamado Kyrios, aquele que tem poder e autoridade de ministrar a salvação. E depois de ministrar essa salvação, vem o aprimoramento, através dos ensinamentos de Jesus. Mas em primeiro lugar, para que o homem tenha os pecados perdoados, seja reconciliado com Deus e seja salvo, conforme as Escrituras Sagradas, é preciso a intervenção soberana de Jesus e do Espírito Santo. Obras e méritos e conhecimento humano não salvam ninguém. É mentira. Se alguém disser que fora da caridade não existe salvação, está usando esse axioma de modo malicioso e tendencioso. Você vai pensar que está
muitas vezes num ambiente muito espiritual, cheio de virtudes, cheios de obras, mas completamente afastado da salvação. Somente as Escrituras Sagradas, somente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, somente o poder do Espírito Santo de Deus é capaz de anular a nossa condição humana pecaminosa e nos fazer filhos de Deus por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Lembre-se de que obras e méritos humanos, disciplina moral e disciplina social, disciplina espiritual, tudo isso serve para aprimorar quem já é salvo, mas essas coisas não salvam ninguém. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Muito obrigado.